Na disputa por pioneirismo mundial, a Ucrânia conquistou mais um feito. Perto de São Petersburgo fica a base naval de Kronstadt, a sede oficial da Frota do Báltico da Rússia, uma base que deveria ser intocável. Mas então, a Ucrânia bateu a porta. Esqueça, a Ucrânia destruiu a base em ataque noturno de drones, mandando o recado claro para Putin. O porto naval mais protegido da Rússia agora é um alvo. Para reforçar o recado, a Ucrânia atingiu algo em Kronstadt, que a Rússia jamais substituirá. Já já vamos falar sobre o que é isso. Primeiro, o ataque. Foi enorme. E é o sinal mais recente que a Ucrânia deu de que não há nada na Rússia que esteja seguro dos drones do país. O Zona de Guerra, ou ZG, trouxe os detalhes em um relatório de 3 de junho. À noite, drones ucranianos percorreram centenas de quilômetros até a base naval de Kronstadt. Essa não é uma base qualquer. Ela está entre os ativos navais mais prestigiados da Rússia e fica em uma cidade que é tanto a terra natal de Putin quanto a joia da coroa da Rússia, no que diz respeito à imagem que Putin quer mostrar ao mundo. Essa joia acabou de ser manchada pelos drones da Ucrânia. Putin deve agradecer ao primeiro centro independente das forças de sistemas não tripulados da Ucrânia. Essa unidade coordenou todo o ataque, e podemos deduzir como isso aconteceu com base em alguns fatores interessantes. Primeiro, há imagens do ataque. Isso indica que um operador local perto da base naval da Rússia coordenava o tráfego. Isso indica que a Ucrânia tem operadores de drones atuando fora do seu próprio território, ou que os drones usados pela Ucrânia operaram usando um link de comunicação via satélite, o que significa que a guerra eletrônica russa falhou completamente em impedir o avanço dos drones. Nenhum dos cenários é bom para Putin. Ambos mostram para ele que a base de Kronstadt, supostamente intocável, não é tão protegida quanto ele pensava. Outra possibilidade é que a Ucrânia tenha usado drones de curto alcance no ataque à base naval russa, mas isso parece improvável. A Ucrânia precisaria enviar uma nave-mãe às águas próximas da base para liberar os drones. A Ucrânia tem essa capacidade. Já começaram a circular imagens da Ucrânia transformando uma aeronave leve esportiva Aeropract AA-32 em um destruidor transportador de drones. Em 26 de maio, a Forbes informou que a Ucrânia adaptou drones navais para transportar drones FPV até o alvo antes do ataque. Os resultados são iguais, independentemente do método usado. O primeiro centro exclusivo das forças de sistemas não tripulados da Ucrânia atingiu uma base considerada fora de alcance. Enquanto estavam lá, esses drones destruíram algo insubstituível para a Rússia. Antes de falar disso, alguns detalhes da base naval de Kronstadt mostram como é impressionante a Ucrânia atingir esse alvo. A United 24 Media destaca que a base é um dos principais redutos navais da Rússia e uma das duas bases-chave da Frota do Báltico para tentar controlar o Mar Báltico. A cerca de 20 quilômetros de São Petersburgo, a base deveria ser bem protegida. Ela oferece à Rússia acesso direto ao Golfo da Finlândia, permitindo manter a ameaça constante ao flanco leste da OTAN. A Rússia usa a base para abrigar corvetas, navios-patrulha, embarcações de apoio e conta com instalações de manutenção para manter a Frota do Báltico ativa. Memorize essas instalações. Em breve falaremos delas novamente. Talvez o principal papel de Kronstadt para a Rússia seja servir como base de controle de acesso. Qualquer ameaça naval que tente alcançar a Rússia pelo Mar Báltico deve antes passar por essa base. Isso, mais do que qualquer outra coisa, é o motivo de ser tão importante para a Rússia. Se Kronstadt for desativada, as defesas russas enfraquecem. Putin não pode se permitir isso. O líder russo busca mostrar força, principalmente enquanto as ofensivas russas na Ucrânia falham. Se a Ucrânia ataca uma base que devia evitar a invasão báltica da Rússia, mostra ao mundo a vulnerabilidade russa. Nos últimos meses, a Ucrânia especializou-se em expor Putin. Em 3 de junho, além da base naval de Kronstadt, outros alvos em São Petersburgo sofreram ataques de drones ucranianos. As explosões ucranianas no Báltico, parte de uma campanha maior em São Petersburgo, parecem ter como objetivo humilhar Putin. Em outro ponto da cidade, a Ucrânia atacou o terminal de petróleo de São Petersburgo, um dos maiores da Rússia. Esse terminal é vital para a logística russa e exportações de combustível, segundo a CNN, então sua perda causará grandes problemas aos aliados de Putin na linha de frente. Os ataques em São Petersburgo não visaram só ativos navais e infraestrutura de petróleo da Rússia. O timing foi impecável. Drones ucranianos pousaram no mesmo dia em que São Petersburgo receberia o início do Fórum Econômico Internacional, que dura vários dias.
O evento anual, que já foi chamado de Davos Russo, recebe milhares de participantes de todo o mundo e tradicionalmente conta com Putin como palestrante principal no final do evento. O dia 3 de junho deveria simbolizar o poder econômico russo em São Petersburgo. Virou um dia marcado pela fumaça e pelo foco nos drones da Ucrânia, e não nas tentativas de Putin de fortalecer relações econômicas. O líder russo ficou em situação embaraçosa. Ele deve voltar ao fórum, mas não escapará do constrangimento causado pela Ucrânia. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, confirmou que a Ucrânia foi responsável pelos recentes ataques. Há resultados positivos dos nossos ataques de longo alcance, realizados pelos soldados do SSU, das Forças de Sistemas Não Tripulados, das Forças de Operações Especiais, na Inteligência de Defesa do Ministério da Defesa da Ucrânia e do Serviço de Guarda de Fronteira do Estado, declarou Zelensky após o ocorrido. Ele citou o terminal de petróleo de São Petersburgo, enquanto o presidente da Ucrânia afirmou vagamente que alvos exclusivamente militares na base de Kronstadt também foram atingidos. Isso é um eufemismo. O ocorrido em Kronstadt destaca os ataques da Ucrânia a São Petersburgo. O motivo disso é algo específico em chamas, devido aos drones da Ucrânia. Esse elemento é insubstituível para a Rússia e já foi crucial para garantir que navios da Frota Sombra chegassem ao Báltico. Antes de revelar o alvo da Ucrânia em Kronstadt, um aviso rápido. Você está no The Military Show, onde contamos toda a história, não só as manchetes. Se você está gostando do que está assistindo, não se esqueça de se inscrever para nunca perder um dos nossos vídeos. No interior da base naval de Kronstadt, havia um navio ancorado. A corveta russa Boyk passava por reparos na base antes de retornar ao Báltico, cumprindo a ameaça desejada por Putin na região. Isso não vai se repetir. Mesmo escondido em uma base considerada impenetrável, a Ucrânia localizou o navio russo e seus drones o atingiram diretamente. Robert Brovdi, comandante das Forças de Sistemas Não Tripulados da Ucrânia, divulgou imagens mostrando que a Ucrânia atingiu seu alvo em Kronstadt em 3 de junho. As imagens gravadas pelos drones, como explicou o TWZ, mostram que 2 veículos aéreos não tripulados da Ucrânia atingiram diretamente o Boyk. Para realizar esses acertos, drones ucranianos penetraram profundamente na base de Kronstadt, alcançando o dique seco e presumivelmente superando as defesas aéreas russas. Quando os drones atingem seus alvos, vemos explosões mostrando que a corveta da Rússia não voltará a navegar tão cedo. O segundo ataque parece ter causado todos os danos. No relatório sobre o ataque ucraniano no Báltico, a Euromaidan Press diz que o segundo drone atingiu o centro da corveta russa, causando um grande incêndio na ponte do Boyk. Porém, o incêndio não é a principal notícia. A Ucrânia atacou o mastro central do Boyk, onde ficam os eletrônicos mais caros e importantes do navio de guerra. A corveta russa tem um radar de vigilância aérea 4-2, que acabou de pegar fogo após ataque de drones ucranianos. Ela conta ainda com guerra eletrônica, navegação e o radar de mísseis guiados Monument A, todos armazenados no local atingido pelos drones ucranianos. A Ucrânia pode não ter afundado o Boyk, mas é como se tivesse feito isso. Sem esse equipamento, o navio está praticamente morto na água, pelo menos em termos de utilidade para a frota do Báltico. Boyk não enxerga mais e perdeu o equipamento que o ajudaria a evitar ataques desde o começo. É um alvo fácil, um navio já danificado que acabou de ser completamente tirado de operação por sabe-se lá quanto tempo. Imagens de satélite do local mostram que a Rússia não consegue esconder os danos. Imagens mostram bombeiros tentando apagar incêndio no navio. A ponte e a torre estão enegrecidas pelo fogo e parecem parcialmente desabadas. A água usada para apagar o fogo não beneficia nenhum componente eletrônico do centro do Boyk, que sobreviveu ao incêndio dos drones da Ucrânia. A Rússia ainda terá muitos reparos em corvetas. As chances são altas neste momento de que a Rússia talvez desista do Boyk de vez, especialmente se os danos causados pelos drones da Ucrânia se mostrarem mais extensos do que vimos até agora. Para a Rússia, perder o Boyk seria um grande problema para a postura russa no Báltico. No seu auge, este é um navio perigoso. A embarcação é uma das mais modernas da Rússia, pois é uma das corvetas da classe Projeto 2380 Estrela Gush, que a Rússia projetou para ser um navio multifunção. O Boyk deve lidar com ameaças de superfície, submarinas e aéreas, estando em serviço na frota do Báltico desde 2013. O motivo pelo qual ele estava na base naval de Kronstadt, em primeiro lugar, não tinha nada a ver com ter sido danificado em serviço. O Boyk entrou na base em fevereiro para manutenção após mais de 10 anos no mar. O que era para ser um concerto rápido virou pesadelo para a Rússia.
A plataforma flutuante com canhões de 100 mm mísseis antinavio KH-35 e sistema de defesa aérea Redut ficará em Kronstadt por mais tempo do que a Rússia esperava. Apesar de prejudicar a frota do Báltico, o impacto é ainda maior para os navios da Frota Fantasma, que cruzam o Báltico levando petróleo russo para outros países. Brovdi diz que Boyk tinha uma história fascinante de viagens e aventuras pelas fronteiras da OTAN com a Frota Fantasma. O navio escoltava petroleiros suspeitos, usados pela Rússia para transportar petróleo e gás, além de realizar guerra híbrida contra países da OTAN, como sabotagem de cabos submarinos e lançamento de drones em território da aliança. A perda do Boyk não é só ruim para a Rússia. É uma vantagem para a OTAN ao tentar limitar o uso da Frota Fantasma pela Rússia para driblar sanções. Essa frota é fundamental para Putin. Segundo o Royal United Services Institute, a Rússia gastou pelo menos 14 bilhões de dólares para montá-la e já obteve muitos bilhões extras em receita de petróleo com seu uso. O Japan Forward afirmou que impostos sobre a receita desses navios garantem até 40% do orçamento de guerra de Putin na Ucrânia. Se a Frota das Sombras for incapacitada, a máquina de guerra de Putin cai. Destruir uma corveta que protege petroleiros decadentes de Putin é um grande passo. O feito da Ucrânia não é apenas humilhante para a Rússia. Isso abre caminho para futuras apreensões de navios da Frota das Sombras. Países da OTAN já começaram a agir para retirar os petroleiros de Putin do mar. 2 dias antes do ataque ucraniano no Báltico, a França interceptou o petroleiro Tagore, a cerca de 400 milhas náuticas de sua costa atlântica. Houve várias outras interceptações, todas atingindo a Frota das Sombras de Putin. Com o Boyk indisponível para afastar interceptadores, possivelmente veremos mais navios da Frota das Sombras capturados. Talvez uma nova estratégia tenha começado a surgir. A Ucrânia destrói a frota do Báltico da Rússia e parceiros passam a bloquear navios da Frota das Sombras na venda de petróleo. A Rússia vai querer substituir os Boyk rapidamente, mas aí está o problema. O navio é quase insubstituível. A Rússia só construiu 6 navios do projeto 2080 inicialmente, e não parece estar construindo mais nenhum. Se Putin enviar uma corveta similar ao Mar Báltico, terá que enfraquecer outra área da marinha russa. Se os danos dos drones ucranianos forem grandes, a Rússia pode não conseguir consertar o Boyk, que está danificado na principal base do Báltico. A eletrônica atingida pela Ucrânia já é uma preocupação. Com dezenas de milhares de sanções ocidentais, a Rússia provavelmente terá dificuldade para obter peças de reposição para esses equipamentos eletrônicos. No entanto, há outro fator em jogo: Ucrânia. Os construtores navais ucranianos. Embora seja uma das adições mais recentes à Marinha Russa, o projeto 20.380 está longe de ser ultramoderno. A imprensa Euromaidan aponta que a embarcação tem motores ineficientes e propulsão ruim, indicando que a Rússia misturou tecnologia soviética com eletrônicos para criar corvetas que parecem mais modernas do que são. Agora tente adivinhar qual país estava fabricando os motores usados nas corvetas do projeto 2380 até 2014. Era a Ucrânia. E desde que a Rússia iniciou sua campanha de agressão contra a Ucrânia em 2014, não houve mais motores novos do projeto 2380 entrando na marinha de Putin. Isso ocorre porque a indústria naval russa está totalmente desorganizada. A Defense 24 ressalta que a marinha russa é majoritariamente formada por navios da era soviética e que a demanda por novas embarcações supera em muito a capacidade dos estaleiros russos. A Rússia não se ajuda nessa questão. Quase todos os recursos destinados à marinha do país são investidos no desenvolvimento de submarinos movidos à energia nuclear, deixando os navios de superfície gravemente subfinanciados. Se a Ucrânia destruiu o motor do Boyk, isso só significará uma coisa: a corveta russa não voltará a navegar no Báltico. Quando falamos que a Ucrânia atingiu algo insubstituível, era sobre isso. Não é que o Boyk seja tão avançado que a Rússia não consiga replicar o navio. Na verdade, tanto a construção naval quanto o financiamento da marinha da Rússia estão em um estado tão deplorável que um navio que em outras circunstâncias seria relativamente fácil de substituir ou reparar, terá que ficar abandonado no dique seco de uma base naval por meses, se não anos. Mais uma humilhação para Putin após o desastre de São Petersburgo, mostrando a importância dos ataques ucranianos do Báltico. Apesar de impactante a destruição de um navio da frota do Báltico, o que importa para a Ucrânia é o simbolismo disso. Enquanto Putin iniciava um dos eventos econômicos e geopolíticos mais importantes da Rússia, o foco da cidade não eram os acordos, mas as colunas de fumaça, incêndios e navios danificados a poucos quilômetros dali.
O que a Ucrânia fez foi dar um lembrete oportuno de que a guerra que Putin começou acabou de voltar para a Rússia. Não há como evitar. E embora Zelensky diga que a Ucrânia não monitora os passos de Putin após os ataques em São Petersburgo, é inegável o momento em que tudo ocorreu. Não foi coincidência. A Ucrânia eliminou o BOIK no momento ideal. Enquanto tenta disfarçar o vexame, a maior preocupação de Putin agora é a abertura de uma nova frente na guerra. A região do Báltico, antes protegida de ataques da Ucrânia, agora está exposta ao combate. Com esse ataque, a Ucrânia mostrou que seus drones alcançam regiões altamente protegidas da Rússia a centenas de quilômetros e acertam alvos. Mais ataques são esperados. A diretoria principal de inteligência da Ucrânia diz que agora possui drones com alcance de 3.500 quilômetros, capazes de atingir o extremo oriente da Rússia. Nenhum lugar na Rússia é mais seguro, e isso vai aterrorizar Putin. Ele não pode atacar a Ucrânia de longe, achando que não haverá represálias, especialmente no Mar Báltico. Durante anos, a Ucrânia concentrou seus esforços no que deveria ser a vantagem naval da Rússia no Mar Negro. A Ucrânia teve sucesso. 1/3 da frota do Mar Negro foi desativada. O restante fugiu para esconderijos, deixando de ser relevante no processo. Com o Mar Negro sob controle, o foco volta-se ao Mar Báltico. Uma nova frente no norte foi aberta, a centenas de quilômetros das linhas de frente na Ucrânia. Navios da frota do Báltico que entram em portos agora sabem do risco de ataques de drones ucranianos. O mesmo vale para a frota Sombra. Toda vez que tentam reabastecer, fazem isso sabendo que o petróleo que carregam pode acabar pegando fogo. Putin agora tem um dilema no Mar Báltico. O intocável se tornou um alvo, e não há nada que Putin possa fazer, a não ser tentar reforçar ainda mais as defesas que acabaram de provar que não conseguem fazer nada para impedir os drones da Ucrânia. Enquanto BOIK queima e São Petersburgo tem de lidar com o fato de estar na linha de fogo, Putin enfrenta mais problemas no Báltico. O presidente da Rússia exagerou ao ameaçar as nações bálticas, e agora a OTAN reage com uma grande ação na fronteira russa. A linha de defesa báltica está ficando mais forte e vai arruinar os futuros planos de Putin de invadir a Europa. Descubra como assistindo ao nosso vídeo. E se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal The Military Show para ver mais cobertura sobre a estratégia letal de ataques em profundidade da Ucrânia. Obrigado por assistir.